Alô, galerinha! Salve, salve, simpatia! Cheguei na área, hein? Vamos dar início às nossas aulas virtuais. Essas aulas serão divididas em 5 eixos temáticos, que a cada semana será vivenciado um tema diferente. Lembrando que as temáticas estão alinhadas aos conteúdos da BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, de acordo com o nosso Plano Municipal de Educação. E vamos lá para o nosso primeiro eixo temático, que vai falar sobre saúde. Bom, pessoal, esta aula será para as turmas de 6º ao 9º ano, sendo que ao final de cada abordagem do conteúdo, teremos uma atividade para cada turma. O componente curricular que iremos abordar será sobre ginástica. Existem vários estilos de ginástica, né? A ginástica rítmica, a ginástica artística, a ginástica de academia, mas o que nós vamos abordar nesse conteúdo será a ginástica de condicionamento físico, onde nós iremos ver as suas capacidades, que é a flexibilidade, a resistência, a velocidade, a agilidade, o equilíbrio e a força. Aqui nós temos os objetivos: experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, como força, velocidade, agilidade, equilíbrio, resistência e flexibilidade, e as sensações corporais provocadas pela sua prática. Outro objetivo é construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos com o objetivo de promover a saúde. Outro objetivo é diferenciar exercícios físicos de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. Bom, gente, o condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir os desafios físicos de sua rotina. E para facilitar o entendimento, nós vamos trabalhar um pouco algumas imagens. Vamos partir do princípio que, no decorrer da vida, os seres humanos experimentam e incorporam às suas rotinas diversas atividades que de alguma forma impactam em transformações no corpo e, por consequência, resultam em diferentes performances. O que seriam essas performances? Performances são as capacidades físicas que são trabalhadas onde elas atingem um ponto máximo. Nós temos aí essa primeira imagem, que é a atleta Daniela Hipólito, desenvolvendo a capacidade de flexibilidade. Já nessa segunda imagem nós temos o jogador Neymar, demonstrando a performance de agilidade. E para finalizar nós temos Arthur Zanetti, atleta de ginástica, demonstrando a performance de força. Algumas pessoas são mais fortes, outras mais rápidas, outras resistem por mais tempo ao esforço, outras são mais flexíveis, e assim por diante. Todo ser humano é dotado de capacidades físicas. Essas capacidades físicas são trabalhadas durante toda a sua vida. Então, nós chamamos de vocabulário motor. Quanto mais trabalhado, mais performance você vai conseguir atingir com essas capacidades, essas habilidades. Vamos lá, galerinha. Pensa comigo. Por quais motivos vocês acham que temos o corpo e o desempenho físico diferenciado um dos outros? Calma, vamos com calma. Nós somos seres humanos, mas cada um tem suas especificidades, ou seja, cada um tem suas características que é particular de cada um. Vamos entender porque temos corpo e físico diferenciado um dos outros. Nós precisamos entender primeiro o biotipo corporal. Qual o seu biotipo?
ele é obstáculo para a prática de exercícios físicos ou não? O que são esses biotipos corporais? Desde que uma pessoa nasce, ela carrega consigo uma infinidade de características biológicas que têm o poder de determinar a sua composição física. Essas características são conhecidas como os biotipos corporais. Essa carga é herdada geneticamente, e isso pode explicar a condição de uma pessoa que tem mais ou menos facilidade para engordar. E agora, vamos refletir? Os biotipos são divididos em 3 categorias, que são elas: os ectomorfos, os mesomorfos e os endomorfos, de acordo com a imagem aí que está na telinha para vocês. Vamos entender melhor a definição de cada uma delas. Os ectomorfos são aquelas pessoas que possuem os corpos esguios, membros alongados, com metabolismo muito acelerado e dificuldade para ganhar massa muscular, que são aquelas pessoas que estão abaixo do peso de acordo com o índice de massa corporal. Já os mesomorfos são os corpos considerados geneticamente equilibrados, com boa capacidade de queima de gordura e aumento de massa muscular, considerados atléticos, que são aquelas pessoas que estão no seu peso ideal. Já os endomorfos são os opostos, com corpos volumosos, membros mais curtos, com metabolismo lento e facilidade para ganhar peso. São aquelas pessoas que estão acima do peso, né? De acordo com o índice de massa corporal. Bom, galerinha, diante do que foi dito, eu quero que vocês reflitam um pouco, através dessas imagens, se o biotipo de vocês é um obstáculo para a prática de exercícios físicos ou não, certo? E ver se você está no seu biotipo adequado, tá ok? Analise direitinho e vamos dar continuidade à nossa aula. Bom, pessoal, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as capacidades físicas. Para se obter uma melhor performance, nós precisamos desenvolver essas capacidades. Então aí nós temos alguns exemplos como a agilidade, a flexibilidade e a força. A agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Ela depende da velocidade. Então, quanto mais ágil você executar o movimento, mais você vai adquirindo essa agilidade. Já aqui nós temos essa atleta de ginástica, né, desenvolvendo a capacidade de flexibilidade, que é a capacidade de realizar movimentos articulares na sua maior amplitude possível. Né? Veja aí o ângulo da perna dela para você ver o nível de flexibilidade dela. Né? Já aqui na força é a capacidade de vencer determinada resistência por meio da contração muscular. Temos aqui outras capacidades físicas. Nós temos o equilíbrio, a resistência e a velocidade. O equilíbrio é a capacidade de sustentar o corpo em uma posição na qual a ação da gravidade exerça grande influência. Já a resistência é a capacidade de manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo. Já a velocidade é a capacidade de vencer determinada resistência por meio da contração muscular. Né? Prova essa que é muito utilizada nas provas de atletismo. Aí, pessoal, chegou a hora da malhação. A ginástica de condicionamento físico é a ginástica indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas. Então aqui, né, através dessas imagens, né, existem vários exercícios que a gente pode estar utilizando, certo? Que a gente vai conhecer um pouquinho melhor, onde a gente pode estar desenvolvendo essas atividades. Vem comigo! A ginástica de condicionamento físico, ela pode ser praticada em academias ou na forma de atividade física livre, respeitando sempre a sua frequência,
a intensidade e a duração. A frequência quer dizer a quantidade de vezes na semana que você pratica. A intensidade ela pode ser de baixa intensidade, moderada ou alta. Já a duração ela pode ser de curta duração, média e longa, e adequada sempre para quem pratica. A ginástica de condicionamento físico engloba todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou a manutenção da aptidão física do indivíduo normal ou atleta. Quais os tipos de ginástica de condicionamento físico? Vamos conhecer um pouquinho delas? Nós temos a ginástica de academia, muito conhecida, onde encontramos uma infinidade de atividades que são desenvolvidas nelas. Outra ginástica de condicionamento físico é a ginástica localizada. Ela é uma forma de exercício que consiste em uma variedade de movimentos simples, muitas vezes rítmicos, geralmente feitos sem o uso de equipamentos. Eles são destinados a aumentar a força e a flexibilidade corporal, com movimentos como flexões e saltos, usando apenas o peso do corpo. Já a ginástica de calistenia, ou ginástica calistênica, é a arte street workout. É uma forma de treinamento físico em que se utiliza o peso corporal para movimentos acrobáticos de força. Ela pode ser praticada em praças, parques, em locais apropriados para a sua prática. Já o Pilates é um conjunto de exercícios que são realizados no solo ou em equipamentos exclusivos, que visa o total e completo controle e conexão entre corpo e mente, devolvendo e restaurando a saúde de indivíduos. Agora chegamos num ponto que por muitas vezes nos deixam confusos. Atividade física é a mesma coisa de exercício físico? Ou o que é atividade física? O que é exercício físico? Vamos entender melhor? A atividade física e exercícios físicos são coisas diferentes uma da outra. Para entender melhor, a atividade física é toda atividade que resulta em gasto energético maior do que o estado de repouso. Para entender um pouquinho melhor sobre a atividade física, essas pequenas ações que nós desenvolvemos no decorrer do nosso dia, como ir até a padaria, comprar pão, a mamãe em casa arrumando a casa, é considerado um tipo de atividade física. Já os exercícios físicos são todas as atividades planejadas e estruturadas e repetitivas que têm por objetivo a melhoria ou a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Então é quando você tem já uma sequência, uma rotina de exercícios a ser praticado diariamente, como caminhada pela manhã, academia ao fim da tarde, e várias outras atividades que você tem já um cronograma estabelecido para fazer diariamente. Pois é, galerinha, estamos terminando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, Se ficou com dúvida, volta lá e esclarece, certo? Mas antes, eu gostaria de dar algumas sugestões. Como nós estamos vivenciando esse momento aí difícil, #fica em casa, então vamos utilizar o nosso espaço, seja o muro, o jardim, o espaço próximo de casa, você e sua família, e pratique atividade física. Veja aí as opções, veja o que nós vimos aí no decorrer do conteúdo. Temos que cuidar do nosso corpo, tá certo? Então, um forte abraço, desejo sucesso. Estou qualquer coisa à disposição para tirar e esclarecer qualquer dúvida, ok? Um forte abraço, valeu!